O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Bem, gente, tivemos 3 notícias importantes em relação à Síria essa semana, em relação ou como consequência, e que certamente vão reverberar aí pelas próximas semanas, pelos próximos meses, talvez. Tá? Então, provavelmente esse daqui é um daqueles assuntos que a gente vai falar no programa de hoje, o último de 2018, e talvez já retome no primeiro de 2019. Que é o seguinte. Primeiro, na segunda-feira, tá? Dia 17, desculpem, o Erdogan, também conhecido como presidente da Turquia, Recep Erdogan, conversou por telefone com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Nessa conversa por telefone, o Erdogan disse que o Donald Trump está ok com o plano turco de uma nova ofensiva dentro da Síria, uma ofensiva turca, e também que a Turquia se comprometeu a adquirir sistemas antiaéreos dos Estados Unidos. Paralelo a essa conversa, o Pentágono teria emitido alguns alertas para a Turquia, dizendo que essa ofensiva na Síria poderia pegar mal, iria prejudicar as relações entre os dois países. Esse é o ponto 1. Por que a Turquia quer fazer uma nova ofensiva na Síria? A Síria é um assunto que está presente desde o primeiro ano do programa, tá? E o que a gente vai abordar no programa de hoje foi algo que aqui no programa a gente comentou desde o início, desde 2017 mais ou menos. Eu até tentei achar os programas exatos para, quem sabe, né, ser mala e botar os áudios, mas eu não consegui. Teve um no começo de 2018, né, aquele programa sobre as barragens no Nilo, mas teve programas anteriores que a gente comentou. Que é o seguinte: hoje, no nordeste da Síria, nós temos na prática uma zona autônoma curda, tá? Controlada especialmente pelo YPG. Recapitulando, os turcos consideram os curdos a maior ameaça ao Estado turco. Tá? Os curdos são a maior etnia sem um Estado nacional do mundo. O principal partido curdo na Turquia, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, é considerado um grupo terrorista, tá? Na Turquia. Já os curdos participam de eleições, muitas vezes têm seus políticos depois caçados, presos, enfim, acusados de terrorismo. Então, assim, para a Turquia, vale qualquer coisa para evitar um Estado curdo no Oriente Médio, pois considera que esse Estado curdo poderia tirar pedaços, né, de território da Turquia, ou então fomentar terrorismo dentro da Turquia. Inclusive o próprio termo curdo não é bem visto na Turquia. Né? Na Turquia eles falam turcos das montanhas. Então a Turquia quer fazer uma ofensiva militar no nordeste da Síria para, em bom português, varrer essa região autônoma curda. Tá? Inclusive, na semana passada, inclusive, o ministro da Defesa turco, quando perguntado sobre estabelecimento ali de trincheiras, de fortificações nas fronteiras, ele disse, né, o Mevlut Cavusoglu, disse que os curdos serão enterrados em suas trincheiras. Tá? O ministro da Defesa disse isso. Ministro de Relações Exteriores, desculpa. Então essa é a primeira coisa. A Turquia quer fazer uma ofensiva dentro da Síria, não só na região da fronteira, onde eles já são presentes. A Turquia é um dos principais mantenedores da oposição síria, e eles querem fazer uma ofensiva para dentro da Síria, né, por toda ali a região do Eufrates. E aí conversaram com o Donald Trump, e o Donald Trump, segundo o governo turco, teria dito que estava tudo bem. Esse é o primeiro ponto. Aí, a segunda coisa foi que, no dia 18, na terça-feira, os ministros de Relações Exteriores da Turquia, da Rússia e do Irã
se encontrar em Genebra para lançar oficialmente o Comitê Constitucional da Síria, tá? Que vai ser composto de 150 pessoas, vai começar a trabalhar no ano que vem, e teoricamente ele vai ser a sua composição vai girar em 3 grupos, tá? Grupos que apoiam o governo, grupos da oposição e grupos da entidade civil que sejam neutros ou representem minorias, tá? Se isso se confirmar, esse terceiro grupo aqui, né, que vai ser o definidor do negócio, já que você teria ali um pró-governo, um anti-governo e um terceiro grupo ali neutro que pode flutuar nos 2 grupos principais de acordo com a questão. Só que ninguém sabe direito se isso será realmente cumprido, a que nível isso será cumprido. Né? O enviado especial da ONU para a Síria, o Staffan de Mistura, expressou algumas dúvidas, disse que Rússia, Turquia e Irã não aceitaram diversos nomes indicados pelo Staffan de Mistura para fazerem parte dessa comissão constitucional. E, além disso, os Estados Unidos criticou essa comissão constitucional, dizendo que ela é precipitada, pois o conflito ainda não teria acabado. Tá? Já que pelo menos 40% do território sírio não está controlado pelo governo, nós temos dezenas de milhares de combatentes, centenas de milhares de combatentes, na verdade, dentre as forças curdas, as de oposição, ainda a questão do Daesh. Já os 3 países garantidores da Síria com mais influência, lembrando, a Turquia representa a oposição, a Rússia representa o governo e o Irã representa especialmente as milícias xiitas, né, e o Hezbollah e as próprias forças iranianas presentes dentro da Síria. E o Irã tem muito interesse na reconstrução da Síria, questões de investimentos que a gente até comentou aqui. Então, esses 3 países teriam fechado aí a ideia desse comitê constitucional, dessa Assembleia Constituinte, digamos assim, dessa composição, que começaria os trabalhos no ano que vem. Ou seja, e, detalhe, após a Constituição, seriam realizadas eleições e talvez também um referendo para aprovar ou não a Constituição, com a supervisão das Nações Unidas. E aí, claro, né, nessas eleições, se o Assad vai poder concorrer ou não, se ele não vai poder, se os refugiados que saíram da Síria fugindo do conflito teriam direito a voto, que hoje são residentes na Europa. Hoje nós já temos sírios que moram na Europa há 4 anos, né? 3 anos e meio, mais ou menos, né? desde a grande crise de imigração. Então ainda tem uma série de aspectos a serem considerados, porém o fato é, essas 3 potências, né, 2 potências regionais, Turquia e Irã, mais a Rússia, falaram, olha, quem vai cuidar dos assuntos da Síria somos nós, quem está cuidando somos nós, e aqui está lançado o processo de constituição para superar esse conflito e ponto final. Terceiro fato, né, esse é o segundo, agora terceiro fato. O Donald Trump, e aqui eu estou falando assim, o Donald Trump, o presidente, não é assim, o governo dos Estados Unidos, você já vai entender. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou na quarta-feira, dia 19, que o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, estava derrotado na Síria, que era a razão da presença das tropas dos Estados Unidos na Síria, né? Então, como o Estado Islâmico foi destruído, então, abro aspas, vamos trazer para cá os nossos our boys, né, nossos jovens, né, para se comprometerem com a América, com o nosso país. Ele também depois fez vários tweets dizendo que por que vamos ficar derrotando inimigos dos nossos inimigos, eles são ingratos depois por isso, né? Por que lutar ao lado da Síria contra os terroristas se a Síria nos odeia? E isso pegou muita gente de surpresa, e quando eu digo muita gente, basicamente todo mundo de surpresa. E quando eu digo nesse todo mundo, é o seguinte, os aliados europeus dos Estados Unidos criticaram essa decisão, né, especialmente a França. A França talvez seja, né, o país da Europa Ocidental com maior presença militar na Síria hoje. Os curdos, que eram, né, são, não sei, os principais aliados dos Estados Unidos na Síria, apoiados
com suprimentos, com equipamento, apoio aéreo e a presença das tropas dos Estados Unidos na Síria. E aí uma coisa importante, quando vocês verem as notícias, vocês vão ver que há 2.000 soldados dos Estados Unidos na Síria. Nem é um número muito grande, né? 2.000. Mas, no caso dessas unidades militares que estão cooperando com os curdos, são unidades militares altamente especializadas, altamente treinadas. Não é um recruta de serviço militar obrigatório que você deu um fuzil na mão e treinou por 6 meses. A gente está falando de 2.000 soldados altamente treinados, especializados, e que participavam inclusive do treinamento das forças curdas, né? Aumentavam a capacidade das forças curdas. E aí os Estados Unidos falou, olha, estamos pulando fora. E quando eu digo os Estados Unidos, normalmente o Donald Trump. Por quê? Porque o próprio secretário de defesa dos Estados Unidos, o general Jim Mattis, que um dos poucos nomes que estava com Trump desde o início, né, o general Mad Dog, né, publicou sua carta de renúncia. E aqui, vamos lembrar, assim, antes, né, que novamente tem alguém estamos aqui falando mal do Trump, alguma coisa assim. Vamos lembrar que o Jim Mattis, ele é um general dos fuzileiros navais americanos, tá? O apelido dele, repito, né, Mad Dog, um cara com 40 anos de serviço militar, em diversos conflitos, extremamente condecorado, tá? Então, assim, o cara é um dos principais militares das maiores forças armadas do mundo. Isso deve dizer alguma coisa. E ele foi lá e soltou sua carta de renúncia. A sua carta de renúncia, vocês podem ler na íntegra aí, foi publicada. Ela não faz absolutamente nenhum comentário elogioso sobre o Donald Trump. Não fala absolutamente nada assim, de bom, digamos assim, sobre o presidente. E pelo contrário, ele deixa muito clara, né, o porquê ele saiu. Como se o timing já não deixasse claro, né, que foi uma discordância entre ele e a decisão do chefe dele, o presidente. Que foi o seguinte, abro aspas para ele. Um sentimento, uma crença central que eu sempre tive é que a nossa força como uma nação está ligada de forma inexorável à força de nosso único e abrangente sistema de alianças e parcerias. Enquanto os Estados Unidos permanecem a nação indispensável no mundo livre, nós não podemos proteger nossos interesses ou cumprir esse papel efetivamente sem manter fortes alianças e demonstrar respeito a esses aliados. Como você, e aí ele fala, como você, não quero que as forças dos Estados Unidos sejam a polícia do mundo, temos que usar isso como uma ferramenta dessas nossas alianças, fala de conter a influência da Rússia e dos Estados Unidos, e aí ele fala, a minha perspectiva em tratar os aliados com respeito e também ser claro sobre atores malignos e competidores estratégicos são baseados em 4 décadas de imersão nesses sentidos. Devemos fazer tudo o possível para avançar uma ordem internacional que conduza a nossa segurança, prosperidade e valores, e nós somos fortalecidos nesse esforço pela solidariedade de nossas alianças. Então ele está deixando muito claro aqui que, olha, Donald Trump, olha, presidente, chefe, você está jogando nossos aliados curdos na fogueira, depois de conversar com o telefone com o Erdogan, eu não concordo com isso, estou aqui pedindo minha demissão. Tá? Ele fala que seria apropriado, é justo, né, que o Donald Trump tenha um secretário de defesa cujas visões sejam alinhadas com as dele próprio, e ele diz que ele vai ficar até 28 de fevereiro de 2019, até para garantir uma transição segura e garantir as necessidades e interesses dos 2,15 milhões de militares e 732.079, ele coloca a cifra exata, tá? Funcionários civis do Departamento de Defesa. E termina com: eu sou muito agradecido por essa oportunidade para servir a nação e nossos homens e mulheres em uniforme. E acaba assim, não tem tipo um kindest regards, alguma coisa, não, nada, não há nenhuma palavra de elogio, de apreço, tá, de carinho direcionada ao Donald Trump.
E assim, como eu disse, o Jim Mattis é um cara que estava desde o início. E o Jim Mattis é um cara que várias vezes, digamos assim, puxou as rédeas do Trump. Vocês vão se lembrar que o Donald Trump ele queria ter retirado as tropas na Síria já tem uns 6 meses. O Jim Mattis convenceu ele do contrário. O Jim Mattis foi voto vencido em algumas outras ocasiões em que ele discordou. Por exemplo, o Jim Mattis era contra sair do acordo nuclear com o Irã. Tá? Então, tudo isso é muito curioso porque é muito rápido. E aí vocês podem, né, novamente, alguns de vocês podem até pensar, Felipe, você está falando assim porque é o Trump, você está criticando o Trump, alguma coisa assim. Olhem só, na segunda-feira, no mesmo dia, tá, que o Donald Trump conversou ao telefone com o Erdogan, o James Jeffrey, que é basicamente o diplomata dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, que cuida do assunto Síria. Tá? Ele não é o embaixador dos Estados Unidos na Síria, porque não tem, mas ele é o diplomata que cuida do tema Síria. Ele estava falando em Washington, perante o Atlantic Council, e ele falou que os Estados Unidos permaneceriam na Síria até que 3 objetivos fossem alcançados: garantir a derrota do Daesh, reduzir a influência iraniana e alcançar uma solução política para a crise. Lembrando, essa solução política ela foi lançada essa semana sem participação dos Estados Unidos e não está concretizada ainda. Tá? E aí, ele disse que o processo político está perto de um potencial sucesso ou derrota nessa semana e que se o Bashar al-Assad está esperando os Estados Unidos irem para casa, se essa é sua estratégia, ele vai ter de esperar muito tempo. E os militares, o nosso compromisso na Síria é algo certamente sustentável para nós. A nova política é que nós não vamos mais nos retirar. Isso significa que não estamos com pressa. E, enquanto ele dizia isso, o Trump conversava com o Erdogan, 2 dias depois anunciou, pegando todos os seus conselheiros da área, inclusive o seu secretário, né, o que é como se fosse o ministro da Defesa, de calças curtas. O próprio John Bolton já tinha dito que os Estados Unidos não sairiam enquanto tivessem tropas iranianas dentro da Síria. E tem tropas iranianas dentro da Síria. Tá? Até agora, só teve 2 atores envolvidos na Síria que elogiaram a decisão dos Estados Unidos, abertamente. Uma foi o Putin, dizendo que a presença de tropas dos Estados Unidos na Síria era ilegal, e que essa sempre foi a postura russa, quem nos ouve sabe disso, dizendo que, olha, eles não foram autorizados nem pela ONU, nem pelo governo sírio. Então, eles têm mais é que sair. E o outro ator foi justamente o Daesh, dizendo que os invasores estão indo embora. A Turquia, claro, deve ter gostado, mas não falou tão abertamente assim. E aí nós chegamos, né, na conclusão disso tudo. Tá? Agora, tudo isso daqui que eu passei é 90% factual. Tá? Agora a gente vai para a parte de análise. E que a Síria, né, assim como a Coreia e alguns outros pontos, são, modéstia à parte, aspectos em que os comentários que a gente tem feito aqui no Xadrez Herbal, a nossa cobertura aqui no Xadrez Herbal, tem apontado caminhos que se provam corretos. Nesse caso, né, primeiro, por que o Donald Trump tomou essa decisão mesmo contra o conselho dos seus mais próximos? Muito provavelmente porque, ao contrário do conselho, ao contrário desses mais próximos, o Donald Trump tem que lidar com as urnas. Né? E o Donald Trump estaria, então, iniciando esse processo de retirada de tropas dos Estados Unidos do mundo como um cumprimento de uma promessa de campanha, que de fato ele fez, e também se preparando para a sua vindoura campanha presidencial de 2020. Né? A campanha já foi lançada, inclusive. Inclusive, aproveitando, né, eu ia deixar para depois, mas o gancho o Donald Trump também anunciou que pretende retirar pelo menos metade das tropas dos Estados Unidos no Afeganistão nos próximos meses. Tá? E também fez esse anúncio de supetão. E o Afeganistão é um lugar em que os Estados Unidos têm um comprometimento muito maior do que na Síria, né, em quantidade, em custos e em tempo também. Então, o Donald Trump, primeiro, ele tem que lidar com as urnas. Então, trazer de volta, né, Our Boys, dizer que, olha, America Great Again, America First, né, os nossos soldados não estão lá morrendo no deserto, no Oriente Médio e tudo mais, serve para ele do ponto de vista eleitoral. A segunda coisa é o seguinte:
usando uma expressão, né, do idioma inglês que foi muito presente em vários artigos, vocês podem ler eventualmente, nessa semana, artigos jornalísticos mesmo, né? Os Estados Unidos jogou os curdos under the bus, né, debaixo do busão, abandonou eles, tá? Deixou seus aliados na mão. Inclusive, né, os próprios comandantes militares no local estariam contrariados com essa decisão, tá? Teve inclusive uma manifestação, digamos assim, de civis curdos pedindo para os soldados ficarem, enfim. Então, isso compromete o papel dos Estados Unidos no futuro da Síria, e isso também pode ser mal visto por outros grupos, especialmente grupos paraestatais, com as quais os Estados Unidos vêm estabelecer relações, alianças, sejam atuais, sejam em conflitos futuros. Tá? Então é aquela coisa, se você tiver duas milícias, né, disputando território em algum lugar, aí uma se alia com os Estados Unidos, sempre vai ter um cara na reunião que vai falar, olha, a gente não devia se aliar nos Estados Unidos porque quando se tornar conveniente eles vão nos abandonar. E que foi algo que a gente sempre falou aqui no programa. Os curdos, infelizmente, estavam sendo usados como um grande peão de sacrifício nesse tabuleiro de xadrez da Síria, uma hora pelos Estados Unidos, outra hora pelos russos, outra hora pelos sírios, para lutarem contra o Daesh ou contra o inimigo mais conveniente da vez, e uma hora eles seriam abandonados à sua própria sorte. Por quê? Porque ninguém quer um Kurdistão, basicamente. Tá? O único país que realmente gostaria de ver um Estado curdo é Israel, que foi inclusive o único país que na época celebrou, recebeu bem o referendo dentro do Kurdistão iraquiano. Né? Por quê? Porque para o Estado de Israel significa o enfraquecimento ali dos vizinhos árabes especialmente. Então, os curdos estão sendo abandonados à própria sorte, em vários aspectos, e caso eles tenham sido basicamente oferecidos para a Turquia, várias lideranças curdas no Twitter, né, já divulgaram, já se pronunciaram, falando, olha, se a gente tiver que lutar contra a Turquia, a gente não vai focar nossos esforços, nossas tropas, para lutar contra o Daesh ou contra outros grupos extremistas. A gente vai focar nossos esforços para lutar contra a Turquia, contra uma eventual invasão turca do nosso território. Então os curdos vão, digamos assim, cuidar da vida deles. E aí, indiretamente, isso enfraquece a luta, né, contra o terrorismo, enfraquece, possibilita ali um vácuo de poder. Aí chega nos dois aspectos principais e mais maquiavélicos. Tá? Mais, não é nem maquiavélicos, é mais pesados mesmo. Que é o seguinte, os curdos, atualmente, para o futuro da Síria, são considerados por muitos atores importantes um problema, porque é uma região que o Estado sírio não tem total controle, já que eles têm, como eu disse, autonomia. É a região onde estão alguns dos principais campos de petróleo da Síria, tá? A região nordeste do país, perto justamente da fronteira com o Iraque, ali onde tem Mossul, que é um dos territórios mais ricos em petróleo do mundo, né? Aqueles lugares que você trupica, sai petróleo do chão. Então, você eliminar ou enfraquecer essa presença inconveniente pode ser visto pelo regime sírio e pela Rússia como, digamos assim, um preço a se pagar pelo fim da guerra e pela estabilização do país. E a segunda coisa é o seguinte, que aí é o mais maquiavélico, eu ainda não vou botar dinheiro na mesa, mas eu sigo por esse caminho, que é o seguinte, a Turquia, nos últimos 2 anos, e a gente falou isso aqui várias vezes no programa, né, a gente teve vários encontros entre Erdogan e Rouhani, né, entre Rouhani, o presidente do Irã. Nós tivemos uma relação política em relação à Síria, tivemos uma cooperação militar em relação à Síria. Hoje, né, sexta-feira, na madrugada de quinta para sexta, aqui no horário brasileiro, o Rouhani, inclusive, foi recebido pelo Erdogan em Ankara, algo que, infelizmente, a gente só vai conseguir comentar em podcast no ano que vem, tá? Mas nas redes sociais eu certamente vou fazer algum comentário sobre isso, talvez um texto na Gazeta. Então, assim, a Turquia tem uma relação que cresceu, se fortaleceu com o Irã nos últimos 2 anos. Então, pode ter sido o caso dos Estados Unidos
do presidente Donald Trump para conseguir afastar a Turquia do Irã ter, como eu disse, oferecido um peão de sacrifício que foram os curdos. Tá? Agora, o prenúncio é de uma ofensiva turca dentro de território curdo que pode resultar em um número de mortes altíssimo. Tá? Número de mortos, de refugiados, pessoas expulsas de suas casas. Tá? Uma violência, infelizmente, muito bárbara. Tá? Vai ser quase uma guerra, um conflito aberto. Tá? Não vai ser uma trocazinha de tiros e rapidinho, né, tá resolvido o conflito. Não. Então, o último aspecto, né, desse é essa possibilidade de que os curdos tenham sido usados como moeda de troca, ou seja, os Estados Unidos retiram o seu apoio aos curdos, e aí esse apoio, como eu disse, é de equipamento, de treinamento, presença de tropas, né? Em troca, a Turquia talvez se distancie um pouquinho do Irã. Não dá para cravar isso ainda, até porque, repito, nesse momento, enquanto eu estou gravando esse áudio, o Rouhani e o Erdogan devem estar tomando um chá juntos, devem estar conversando alguma coisa, né? E claro, né, pode sair alguma coisa dessa conversa. Nesse momento são 11 da manhã, tá, em Ankara, então daqui a pouco eles devem almoçar juntos, né, devem trocar uma ideia, enfim. Então, por isso que eu disse que é complicado, né, cravar isso ainda, mas eu acho que talvez o caminho para as intenções dos Estados Unidos com essa decisão, que pegou muito mal e que pode gerar consequências posteriores negativas, talvez tenha sido essa. E, para a gente fechar esse bloco, essa semana a Austrália reconheceu Jerusalém Ocidental como capital de Israel. Tá? Isso foi tema, inclusive, de uma coluna minha na Gazeta, para quem quiser ler. Lembrando que eu sou colunista fixo e tem 2 textos meus toda semana. Tá? Então, entrem lá e leiam sempre que quiserem, que desejarem. E, no caso da Austrália, a Austrália tentou fazer uma decisão que agradasse todo mundo. Ela reconheceu Jerusalém Ocidental como capital de Israel e disse que poderia, no futuro, reconhecer Jerusalém Oriental como capital da Palestina e que só vai transferir a sua embaixada quando houver um acordo entre os dois lados, né, entre Israel e palestinos. Aí Israel disse que a Austrália cometeu um erro, né, porque Jerusalém só existe uma, para o governo de Israel, né, Jerusalém é una, indivisível e capital eterna de Israel. Os países muçulmanos também ficaram pés da vida com o reconhecimento, lembrando que o principal vizinho da Austrália é o país de maior população muçulmana do mundo, que é a Indonésia. E o mais curioso dessa questão é assim, então ninguém gostou da decisão australiana, tá? Basicamente é isso. A Austrália tentou não desagradar ninguém e acabou desagradando todo mundo. Agora, o mais interessante dessa decisão australiana é que a Austrália também a Austrália é o segundo maior exportador de carne halal do mundo, né? O primeiro é o Brasil, já falamos disso, e a Austrália é um país agroexportador. Tá? De carnes, de produtos também, de produtos agrícolas. E boa parte importante dos seus clientes são países muçulmanos. Claro, os seus principais clientes são Estados Unidos, Japão e China. Tá? Mas Indonésia, Malásia, países do Oriente Médio são clientes importantes da Austrália. Então, se a Austrália, que é uma parcela menor do mercado, que fez uma decisão meia boca, se mesmo assim ela sofreu alguma represália, sofrer perda nesse comércio, é um sinal de alerta para o Brasil não seguir esse caminho. Porque o Brasil teria então muito mais a perder. Porque o que o Brasil indica é uma decisão mais radical que a tomada pela Austrália e, proporcionalmente, em números absolutos, os mercados muçulmanos para o Brasil, para o agro brasileiro, são mais importantes ainda. Tá? Então, isso acaba sendo interessante de ficar de olho nesse aspecto, certo? Então vamos tocar o programa aí que já tá